Agora para a exposição da palavra do Senhor, nós estamos meditando na oração que ensinou o Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos como um modelo perene, para que não apenas os que o ouviram naquele dia originalmente, naquele tempo, mas também para todos os seus discípulos que viriam espalhados por toda a face da terra. Esta bendita oração, que é o nosso manual, é o nosso guia. Nós meditamos na semana passada dos versos 9 a 10 e hoje nós vamos meditar dos versos 11 a 15. A segunda parte desta oração. Mateus 6, de 10 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Vamos orar mais uma vez. Curva a tua cabeça. Ó Senhor Deus, o teu reino é a prioridade dos teus servos, dos teus discípulos. E para a glória do teu reino, nós também confiamos, Senhor, que podemos dirigir a Ti as nossas necessidades. Aquilo que precisamos para a nossa vida, a nossa existência física, mas também espiritual. Ó Deus, mas diferente de muitos que hoje pedem mal, com intuitos egoístas, nós suplicamos a Ti que por meio da Tua palavra nos ajude a aprender, a pedir conforme a vontade do próprio Senhor. Como devemos buscar em Ti tudo aquilo que precisamos para suprir o nosso corpo e a nossa alma, conforme o Senhor nos ensina a fazer nesta oração, neste precioso modelo. Fala, Senhor, mais uma vez ao nosso coração, com misericórdia, por meio do Teu Espírito Santo, que aplica a palavra no nosso coração. Não simplesmente por meio do pregador, ó Deus, é limitado, é fraco, é pequeno, mas acima de tudo pelo poder e eficácia da Tua palavra, que é viva, fiel e verdadeira, quando aplicada, ó Deus, nos corações pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui a oração que nos ensina a orar. E nós, queridos, começamos a aprender desde a última mensagem que esta oração é uma espécie de manual claro dado pelo nosso Senhor para mostrar como nós devemos nos dirigir em oração a Deus Pai. E Jesus mostrou que, em primeiro lugar, nas nossas orações, nós devemos orar em prol do reconhecimento do nome de Deus neste mundo, em prol da expansão do reino de Deus neste mundo e em prol da obediência à vontade de Deus neste mundo. Ou seja, os interesses do Senhor, a glória do Senhor deve estar sempre em primeiro lugar nas nossas orações. E logo depois, nesses versos que nós acabamos de ler, veremos que Jesus nos ensina a orar pelas nossas necessidades, tanto as necessidades físicas como também as necessidades espirituais.
espirituais. E vejam, meus irmãos, parece que são coisas distintas aqui, mas o que tem que ficar claro para nós é que a glória de Deus não está separada dessas nossas necessidades, porque quando elas são supridas, atendidas e conduzidas por Deus, mostram a sua própria glória e o seu poder. Não é algo meramente secundário, mas ter as nossas necessidades ouvidas e atendidas, naturalmente também vão render em primeiro lugar glórias ao nome do único e verdadeiro Deus. Mas como nós devemos orar pelas nossas necessidades? E é isso que aprenderemos agora dos versos 11 a 15. E nós veremos que esta oração que nos ensina a orar nos leva a buscar pela provisão, pelo perdão e também pela proteção que podem vir unicamente do Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, a oração que nos ensina a orar, nos leva, por meio do ensinamento de Cristo Jesus, a orar pela provisão para nós. Verso 11 diz o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós temos aqui esse pedido. Os discípulos de Jesus são instruídos pelo grande mestre a pedirem o pão de cada dia. E ter em mente, queridos, que esse significado do pão é algo mais abrangente do que meramente um pão mesmo, deve ser muito claro para nós, porque pão aqui tem a ver com provisão de maneira geral, ou seja, aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa preservação e também para a manutenção da nossa vida. São coisas que necessitamos para a nossa sobrevivência, para o nosso dia a dia. No passado, alguns irmãos, alguns dos pais da igreja, por exemplo, entendiam que era errado buscar as coisas materiais e renunciavam a isso. Para eles, o importante era apenas pedir pelas coisas espirituais que suprissem simplesmente a alma. Porém, é coerente saber que o Senhor Deus, por misericórdia, é aquele que supre espiritualmente, mas também materialmente. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos o Senhor Deus suprindo as pessoas em suas necessidades. O nosso Senhor Jesus Cristo supriu as pessoas que tinham fome, as pessoas que tinham doença, as pessoas que tinham algumas coisas físicas. Então nós podemos sim ver nas Sagradas Escrituras que esse é um princípio claro. E a oração é o pão nosso de cada dia. O termo aqui na língua grega, que está traduzido na tua Bíblia como cada dia, na verdade ele é de difícil tradução. Ele só aparece nas Sagradas Escrituras mais uma vez, num texto que é correlato a esse aqui, que está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. E em toda a literatura grega prévia, ou seja, anterior aqui aos Evangelhos, não se tem conhecimento, ou não é facilmente identificado esse termo utilizado aqui. Por isso, existe um motivo, de discussão entre os teólogos aí, durante a história, qual é o real significado dessa expressão aqui, cada dia. Mas o que se sabe é que pode ser uma referência a algo, uma provisão que é extremamente necessária durante o percurso do dia, ou até mesmo no amanhã. Por exemplo, quando você acorda de manhã, você já tem previamente em mente aquilo que é necessário para a sua sobrevivência no dia a dia. Você precisa de comida, você precisa de roupa, você precisa de coisas básicas. Então você tem essa consciência do que você vai precisar durante o teu dia. Então nós podemos traduzir esta frase aqui como: nosso pão que precisamos no decorrer do dia, ou tudo que precisamos para suprir-nos no decorrer do dia, nos dá hoje. Senhor, nos dá hoje porque sabemos que vem de Ti. Muitos afirmam aqui que há um pedido para um suprimento espiritual ou escatológico simplesmente, mas parece forçar de fato essa interpretação. O foco é na sobrevivência física, um dia de cada vez, que será retomada no versículo de número 34 aqui do capítulo 6. De qualquer forma, irmãos, o ensinamento é claro. Este é um pedido que reconhece a nossa dependência de Deus pela provisão de todos os dias. Como a gente pode ilustrar isso? Lembrando de como o Senhor alimentava e supria o povo no deserto.
Enquanto o povo de Deus estava no deserto, o maná vinha todos os dias. Enquanto o povo de Deus estava no deserto, as roupas não desgastavam. Você compra uma roupa hoje em dia, né? 2 meses já não dá para utilizar mais. Mas o povo passou 40 anos e as roupas estavam ali intactas, a sandália dos pés, porque o Senhor é a provisão de cada dia. E existia ali a ordenança, não precisa vocês guardarem para amanhã, para o outro dia, vai ficar podre. Confie no Senhor, todos os dias vai vir o maná do céu. E nós temos essa ideia aqui expandida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mas por causa do estilo de vida da maioria de nós, nos dias de hoje, esse não parece ser um pedido relevante. Na época de Jesus, no primeiro século em Israel, sim, porque os trabalhadores, em sua maioria, eram pagos um dia de cada vez, com um denário, uma moeda. E seria esta moeda, esse denário, que ia trazer provisão para o trabalhador e também para a sua família. A coisa era escassa, era pouco. Se alguém ficasse doente, misericórdia, né? Era uma tragédia. Então o sustento de cada dia era algo requerido. Mas na nossa cultura ocidental, moderna, onde o fornecimento de alimento é geralmente planejado e garantido um bom tempo à frente, essa dependência imediata parece distante da nossa experiência. Por quê? Porque hoje você tem a impressão que porque você tem o dinheiro, muitas vezes, para ir ao mercado e fazer compras por mês todo, você não precisa, de alguma maneira, pedir ao Senhor que te dê o pão de cada dia. Muitas vezes nós falhamos porque temos essa dependência do nosso planejamento, do nosso dinheiro, daquilo que nós achamos que somos capazes de adquirir, de comprar, e nos esquecemos que não é pela força do nosso braço. Não é porque nós trabalhamos, não é pelo nosso suor, não é pelo nosso esforço, mas em primeira e última instância é porque o Senhor dá a cada dia. Para quê? Eu estou com a despensa cheia. A caixinha de remédio está ali. Por que eu vou ficar atormentando Deus? Né? Me dá o pão de cada dia, o pão já está aqui. Mas isso mostra mais sobre nós. Ou, muitas vezes, tem um fator insatisfação. Que temos muito, queridos, infelizmente. Nós olhamos para o que temos. E muitas vezes achamos que isso não é necessário. E aí queremos sempre mais de Deus. O pão de cada dia não é suficiente. Aí tem que vir um pão, a mortadela, o queijo e muitas outras coisas. O pão de cada dia não é suficiente. Por quê? Porque nós, muitas vezes, somos seres humanos insatisfeitos. Queremos sempre mais, sendo que já estamos supridos no Senhor, com aquilo que é básico. Provérbios capítulo 30, dos versos 7 a 9. Nós temos as palavras de Agur. Não foi só Salomão que escreveu o livro de Provérbios, Agur, Lemuel também. E ele diz as seguintes palavras: 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome do Senhor. O que a sabedoria do Senhor está nos ensinando aqui? Que aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência hoje é o que nós precisamos. Paulo, em 1 Timóteo 6, 8, diz: tendo sustento e com que nos vestir, já devemos estar contentes. O problema é que somos insatisfeitos. Ah, pastor, mas é errado querer mais. O querer em si, queridos, não é. Mas a partir do momento que esse querer vem junto com uma insatisfação do coração, se torna algo errado. Devemos ser gratos pelo que temos hoje, pelo que o Senhor tem nos dado hoje. Devemos nos regozijar nisso, devemos nos alegrar nisso. Às vezes a insatisfação é tanta que os homens são tolos a ponto de fazer coisas absurdas para quererem mais.
Sabe qual é um dos maiores maus do nosso país hoje? São as casas de aposta online. Isso tem dado pano para manga, como dizem aí. Muita confusão. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo mais e mais e mais e mais, e o crime organizado está se aproveitando disso para lavar dinheiro, mas muitos estão perdendo o controle. Um dos donos da rede de mercado Açaí ou Açaí, ninguém nunca sabe como pronunciar direito isso aí, disse que ele mesmo fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ele viu que o poder de compra dentro dos supermercados diminuiu porque as pessoas estão apostando mais nessas casas de aposta online. E pasmem, eu tenho certeza, infelizmente, que muita gente que está dentro da igreja está com essa prática também. Muitos. Por quê? Porque a insatisfação do coração é algo perigoso. Eu já tenho o suficiente, mas eu quero mais, então deixa eu fazer besteira. Mas, meus irmãos, Sagradas Escrituras nos ensina a deixar aquilo que é ambicioso e superficial. Aquilo que é fruto da inquietação do nosso coração. Esse pedido nos leva à beleza da dependência. Da dependência que nós temos alguém que está a todo tempo, por misericórdia, como seus servos, ali pronto a nos dar aquilo que nós necessitamos e não necessariamente aquilo que nós achamos que precisamos ter. Nos conforta porque dá a ideia que o Pai que está no céu se importa com o sustento na terra das suas criaturas. Mas levanta também um alerta para nós. Nos traz uma lembrança de que devemos buscar, acima de tudo, o suprimento mais importante, que é o espiritual. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é para nós um suprimento muito mais importante do que as coisas que achamos que precisamos neste mundo. É o que eu falei há pouco, você pode não ter nada na sua vida, pode até te faltar, pode ter escassez, mas se você tiver a palavra de Deus como a base, o arbítrio do seu coração, você já está suprido. Se você tiver Cristo, você já está suprido de maneira plena. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E esse pão da vida, quem come não terá mais fome. Sim, são as necessidades físicas que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a pedir que o Pai venha suprir. Mas isso nos lembra que o maior suprimento que temos é o pão espiritual. Mas no texto, sim, pedimos por coisas físicas, mas também coisas que estão relacionadas à nossa vida espiritual de forma mais abrangente. E é por isso que, em segundo lugar, Jesus também, nessa oração que nos ensina a orar, vai nos levar a aprender a pedir pelo perdão. Pelo perdão que o Senhor Deus pode dar aos seus. Cristo orienta os seus discípulos a buscarem diante do Pai perdão por suas ofensas. Precisamos sim de pão, mas não apenas disso. Sobretudo também precisamos do perdão para nossa alma. E Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. Perdoar aqui significa mandar embora ou limpar. Expressa a imagem de palavras hebraicas, por exemplo, encontradas no Antigo Testamento, que traz uma referência a perdão de pessoas que haviam contraído uma espécie de dívida. E olha que falar de dívida, meus irmãos, para o brasileiro é uma coisa muito fácil, viu? 80% da população do nosso país tem alguma dívida. Brasileiro, ele é ensinado erroneamente a contrair dívidas. Se você quer comprar um carro, é muito mais fácil você ir lá fazer um consórcio, se apertar um financiamento, do que ter paciência, juntar o dinheiro e depois comprar o carro.
né? Nós somos imediatistas, nós somos ensinados erroneamente a pensar assim de uma forma desesperada. Então nós temos mais ou menos aí a ideia do que pode ser uma dívida adquirida. Então é mais ou menos isso que esses termos aqui expressam. Por vezes o povo do Antigo Testamento, também sendo assim, enxergar o pecado contra o Senhor como uma espécie de dívida contraída que necessitava de um perdão. Nós vamos ver isso na dedicação do templo em Jerusalém, lá em 1 Reis capítulo 8, 2 Crônicas capítulo 6, quando nós vemos lá em Neemias 9 o povo reunido diante do Senhor, com pano de sacos, em humilhação. O que acontece? Pede-se perdão contra o Senhor, porque uma dívida foi contraída contra o Senhor na história do povo de Israel, a pedido até pelo perdão dos pecados dos antepassados que levaram eles ao cativeiro babilônico. Depois, a derrocada de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. No judaísmo do primeiro século, usava-se dívidas como essa expressão idiomática de fato para pecado. E aqui, nesta oração, o pecado também é figurado como dívida. Uma dívida que precisa ser paga. Perdoa as nossas dívidas. Por quê? Por que devemos pedir isso? Porque sempre estamos contraindo esse tipo de dívida para com o Senhor. Entenda uma coisa. Quem tem dívidas, quem naturalmente está contraindo dívidas, não tem créditos. Isso tem que ficar muito claro para nós. A gente sempre acha que quando a gente faz uma boa ação para os homens, diante de Deus, a gente tem crédito, né? Assim, eu perdoo meu pecado porque ontem ia passando uma senhorinha lá no centro de Cosmópolis, aí os carros, mesmo com o sinal aberto, queriam avançar, eu entrei na frente, não façam isso, peguei a senhora pelo braço, olha que pessoa boa que eu sou, ou eu dei uma cesta básica, ou fiz alguma coisa, eu sei que eu peco, mas como eu tenho esse crédito com o Senhor, então perdoa as nossas dívidas. Não, meus irmãos. Devemos compreender que por não termos créditos diante de Deus, a única coisa que Ele pode nos dar é misericórdia. Ele não nos trata segundo o que nós merecemos. É pura misericórdia vinda do Senhor. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e todo pecado agora, mesmo em Cristo, mesmo que tenhamos a misericórdia de Cristo, em Cristo, na nossa vida, nós ainda contraímos essas espécies de dívidas porque estamos pecando todos os dias contra o Senhor. Portanto, queridos, devemos pedir perdão ao nosso Deus. Devemos clamar por perdão para que Ele perdoe essas nossas dívidas. Jesus, então, continua no complemento desse pedido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como dizem na minha terra, eita pega. E agora, como é que fica essa história? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vejam só. Certamente você tem pessoas que te ofenderam e te ofendem. Que fizeram mal contra você. Que contraíram uma dívida contra você. Mas será de fato que você tem perdoado essas pessoas? Assim como você sabe que pode ser perdoado pelo Senhor em Cristo Jesus? Jesus vai desenvolver melhor esse ensinamento nos versos 14 e 15. Vai para a tua Bíblia. Porque se perdoarem aos outros as ofensas ou as suas transgressões, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Mas espera aí, será que Jesus está nos falando sobre algum tipo de esquema do toma lá da cá? Então se você perdoa, logo você será perdoado? É assim que funciona? Certamente não, meus irmãos. Para entender melhor esse ensinamento de Cristo, precisamos nos lembrar da parábola que ele contou em Mateus 18, de 23 a 35. É dito que o rei chama à sua presença alguém que tinha uma dívida impagável.
O valor que você vai ver no texto era expressões de milhões e milhões e milhões e até mais, era uma dívida impagável para a época. Então esse homem que devia ao rei vai diante dele e pede misericórdia por si e também pela sua família que sofreria com os efeitos dessa dívida. Mas então o rei perdoa aquela dívida praticamente impagável. E essa pessoa perdoada, o que acontece com ela? Ela vai caminhando e encontra outra pessoa que lhe devia um valor mínimo, pagável, mas que não tinha condição na época. Então ela oprime, ela cobra, ela ameaça aquele que devia. Então os servos do rei veem isso, essa atitude horrível, e mostra, queridos, que aquela pessoa que recebeu o perdão não entendeu, não aprendeu, não pôs em prática o que era saber perdoar também. Quem é perdoado é alguém incapaz de pagar uma conta, e entende isso, mas o espírito incapaz de perdoar dá forte testemunho de que nunca se arrependeu e não entendeu aquilo que recebeu. Você sabe que pode chegar diante do Senhor e pedir perdão? Sabe? Você sabe que pode, como um filho de Deus em Cristo Jesus, ter o perdão do Senhor? Sabe? Mas por que muitas vezes eu e você e muitos dos nossos irmãos caímos nessa extrema dificuldade e não sabemos perdoar aos nossos devedores? Que compreensão é essa de perdão? Como é que nós falamos que somos pessoas perdoadas, mas não exercemos o perdão? Como isso é possível? Sabe o que é que isso mostra em primeira instância? Carnalidade. Carnalidade. E será de fato que muitos que se dizem cristãos, mas são rancorosos, foram alcançados por essa misericórdia? Só se reflete aquilo que se tem. Você pode dizer por aí, eu sou crente, sou servo do Senhor, fui perdoado por Cristo Jesus, mas você não se arrepende e não perdoa aqueles que te fazem mal. Olhe para a tua vida e veja de fato se você é um servo do Senhor. Se você é um cidadão do reino dos céus. Porque quem foi perdoado vai saber e vai aprender a perdoar. Veja, eu não estou dizendo aqui que é algo fácil. O perdão não é algo fácil. O perdão é você assumir uma dívida que fizeram contra você. Tomaram de você, arrancaram de você, mas mesmo assim você decide cobrir essa dívida para poder trazer o perdão a quem não merecia. Pessoas que sabem exercer misericórdia, vivem pelo princípio pelo qual foram alcançados, porque entendem como e por que foram alcançados. Meus irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos deu perdão. O Senhor Jesus Cristo nos deu a graça e a misericórdia do perdão. Nós éramos inimigos de Deus, temos sempre aprendido isso. Mas entendam uma coisa, a cruz significa não os pecados de Jesus, mas os nossos. Foi sim Deus Pai que prendeu Jesus na cruz e o matou, mas a causa foram os nossos pecados. Ele foi pregado lá pelas nossas culpas. E depois que ele ressuscitou, ele veio se vingar? Não, ele deu a certeza perene que estava consumado o perdão sobre a vida do povo de Deus. Foi isso que nós recebemos, esse presente. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu com compaixão, com essa misericórdia. O amor de Deus pelos seus foi tão grande, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E foi isso que nós recebemos. E como nós podemos dizer que de fato Cristo realizou essa obra por nós e nós entendemos a amplitude desse perdão se nós não sabemos perdoar? É hipocrisia, é religiosidade, não há coerência nisso.
E é por isso que não há perdão para quem não perdoa. E não poderia ser de outra forma. Aqueles que recusam misericórdia aos outros, evidentemente demonstram a Deus uma total falta de espírito humilde e de penitência. Portanto, temos aqui duas chaves para o perdão que nós necessitamos: o caráter e a misericórdia de Deus, e o arrependimento e fé do ser humano que demonstra o caráter e a vida de Deus nas suas próprias ações. Uma coisa não se desassocia da outra. Quem não sabe exercer perdão tem que ver de fato se um dia foi perdoado pelo nosso Deus. E tem o direito de chegar diante dele pedindo perdão dentro desses termos aqui. Provisão, perdão. Mas o Senhor Jesus também nos ensina a pedir por proteção. Pela proteção que nós também necessitamos para a nossa vida espiritual. Verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Alguns afirmam, meus queridos irmãos, que esta frase pode ser traduzida como: induza-nos não à tentação, mas para longe dela. Ou não nos deixe sucumbir à tentação. Mas quando nós olhamos para o texto grego, está literalmente assim: e não nos traga ou nos conduza para dentro da tentação. O termo usado aqui para a tentação é o mesmo usado no texto de Tiago, capítulo 1, que nós lemos. E tem uma conotação de testar, havendo um risco considerável de queda e desvio da verdade do que é correto. Esse termo muitas vezes era usado tanto para provação, como também para tentação. Ou seja, uma coisa só que pode tomar dois rumos. Quando nós falamos de provação, nós estamos nos referindo aqui ao sentido de que Deus usa as situações adversas para provar o coração dos seus servos. Mas, diante dessa provação, é possível haver uma espécie de incredulidade. E essas provações, no decorrer dela, podem se tornar tentações. E o que isso significa? Onde o nosso coração pecaminoso e o próprio diabo tentam nos convencer que melhor é se afastar de forma considerável do que é certo. Ou seja, uma provação também pode se tornar uma tentação de acordo com os intuitos do nosso coração. Deus nos prova a fim, de aumentar a nossa fé, mas no meio dessa provação, o inimigo e o nosso coração podem se aproveitar disso para se desviar da vontade do Senhor. É a mesma ocasião com propósitos distintos vindos da parte de Deus e da parte dos inimigos da nossa alma. Por exemplo, imagine que você está com um problema de saúde. E você entende que a situação adversa, o problema de saúde, difícil de lidar, complicado, às vezes médico a semana toda, por meses, por ano, e olhe lá. Você olha para isso e vê que Deus pode estar provando o teu coração naquilo que é mais importante para você. Mas pode ser também que em meio à falta de saúde, você possa sucumbir à tentação de blasfemar contra o Senhor, de ficar reclamando contra o Senhor. Mas Deus, eu estou aqui doente, o Senhor não está me assistindo, por que a minha vida? E assim então abandonar os caminhos do Senhor por olhar para a dor da falta de saúde. Então, nesse sentido, uma provação pode se tornar uma tentação e um pecado consumado. Mas em última instância, o que a gente tem que ter claro em mente? Que tudo só acontece mediante os propósitos e ação permitiva do próprio Deus. Deus não tenta ninguém para o mal, de modo que o leve a pecar. Contudo, a Bíblia diz que em primeira instância é o Senhor que permite os seus passarem pelas provações, pelas tentações, para aprenderem a vencê-las, aumentar a sua fé e se aproximar mais dele. Jó que o diga. Jó que o diga. Salmo 66, de 10 a 12, diz isso. O próprio Cristo Jesus, muitos se esquecem desse detalhe.
Jesus não foi simplesmente ao deserto depois que havia sido batizado. Ele simplesmente não disse assim: vou tomar o rumo do deserto. Mas foi o Espírito Santo de Deus que o conduziu para ser tentado. E ele foi tentado, mas ele venceu. A diferença do primeiro Adão é que o segundo Adão venceu a tentação, mas foi o próprio Senhor que o conduziu a isso. Hebreus 12 diz, a partir do verso 5, que o Senhor nos disciplina, nos permite passar por provações, por tentações, para que de fato possamos assim ter a nossa fé aumentada, o nosso espírito trabalhado. Veja, ele nunca vai te conduzir de maneira maligna para uma aprovação, para destruir a tua vida. O caráter de Deus, nós vimos aqui em Tiago, nem sequer permite que ele seja tentado para tentar alguém dessa forma e levá-lo à queda. Ele permite, sim, as provações, mas é também ele que livra os piedosos. 2 Pedro 2, providenciando saída para cada um desses problemas, a fim de que seus filhos não caiam de maneira desastrosa. 1 Coríntios 10, 13. Por isso, a oração, que nós acabamos de ver a parte da oração, não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. Sendo assim, o pedido é para que de fato o Senhor nos livre de passar por essas provações e tentações e assim não possamos suportá-las e sucumbir a elas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, Paulo diz: não sobreveio a vocês tentações que não eram comuns aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará uma fuga para que o possam suportar. E quantas são as provações colocadas diante de você, meu irmão e minha irmã? No teu dia a dia, no teu trabalho, na tua vida familiar, no seu cotidiano, nos lugares onde você vai. Coisas que muitas vezes o teu coração requer. Por exemplo, quantos são os irmãos que têm dificuldade nessa área sexual? Por exemplo, de olhar o que não deve, de desejar o cônjuge de outra pessoa que lhe é indevida. Quantos têm dificuldade pela concupiscência do coração a quererem blasfemar contra Deus sobre a questão da saúde, por exemplo? Quantos são insatisfeitos no seu coração e são tentados ali a demonstrar essa insatisfação, pedindo a Deus: me dá mais, me dá mais, me dá mais, quando tem aquilo que é necessário para suprir as suas necessidades? Quantos são as provações que nós passamos? Sim. E muitas vezes chega ao ponto de se tornar uma tentação, justamente porque os desejos, em sua maioria, vêm daqui de dentro. O inimigo se aproveita disso. Mas o nosso Redentor foi aquele que venceu as provações, as tentações, e é Ele que nos auxilia a vencê-las no poder do seu sangue, da sua obra, e nos induz a pedir ao Pai que assim o faça na nossa vida. Lembre-se, Jesus intercede por nós a todo tempo. O autor aos Hebreus diz isso, deixa muito claro. Então nós devemos confiar sim que Ele nos incita a orar, nos ensina a orar, mas também é Ele que providencia e nos dá força para que possamos vencer essa tentação. Agora fica claro também, não adianta flertar com a tentação e usar esse princípio como uma espécie de reza irresponsável. Chega aqui: Senhor, perdoa os meus pecados. Um momento de contrição. Chega em casa: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Aí depois abre o celular e começa a olhar o que não deve. Sabe que uma coisa te tenta e fica flertando ali o tempo todo com aquilo. Sabe que você tem determinados problemas de ira, mas não luta contra a ira do teu coração. Sabe que você tem problemas de perdoar, mas não luta também contra isso, não pede misericórdia ao Senhor. Simplesmente quer continuar praticando o erro e acha que simplesmente por pedir que o Senhor livre do mal, está tudo resolvido. Mas não é assim que a coisa funciona.
Portanto, meus irmãos, o que vemos nessa oração, neste manual, na oração que nos ensina a orar, a nos referir ao nosso Deus, pedindo pela glória do teu nome, do nome dele, do seu nome, mas também que supra as nossas necessidades. Nos ensina que, em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Louvor e glórias, primeiro a Deus. Os interesses primeiro do Senhor. Depois pedimos por nós, pelas nossas necessidades, mas sabendo que em última instância isso redundará em glórias e honras ao próprio Deus. Essa é a nossa oração modelo. É isso aqui que nós devemos seguir. Mas é também essa verdade que nós vamos cantar neste momento, buscando, entendendo a nossa necessidade de buscar em primeiro lugar o reino e descansando que ele vai suprir, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Pai, irá suprir todas as nossas necessidades. Coloquem-se de pé, vamos